A paz do Senhor Jesus, amada igreja. Que a paz do Senhor esteja com cada uma de nós. E hoje, o Senhor novamente me trouxe ao meu coração uma mensagem que está em 1 Coríntios, na primeira carta escrita por Paulo aos Coríntios, capítulo 6 e versículos 12, dos quais eu vou ler um pouco aqui. E depois no capítulo 7 também. Diz assim a palavra do Senhor: Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago, e o estômago existe para os alimentos, mas Deus destruirá tanto o estômago quanto os alimentos. Porém, o corpo não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor é para o corpo. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará juntamente com Ele pelo seu poder. Vocês não sabem que o corpo de cada um de vocês é membros de Cristo? E será que eu tomaria os membros de Cristo e os faria membros de uma prostituta? De modo nenhum. Ou não sabem que o homem se une à prostituta, forma um só corpo com ela? Porque como se diz, os dois se tornarão uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um só espírito com Ele. Fujam da imoralidade sexual, amados. Não sou eu quem digo, a palavra do Senhor diz. E ela está aqui no versículo 18. Fujam da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica imoralidade sexual peca contra o próprio corpo. E aí o texto sagrado continua. E eu quero ler com vocês. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que está em vocês e que vocês receberam de Deus, e que vocês não pertencem a vocês mesmos, porque vocês foram comprados por preço? Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Então, amados, é o que é o que o Senhor sempre me exorta: santidade, arrependimento. Agora no capítulo 7, amada igreja, questões sobre o casamento e sobre pessoas solteiras ou viúvas. Eu acredito que esta mensagem de hoje seja resposta de oração de algumas pessoas. Então eu peço para que a igreja tenha um pouquinho de paciência e ouça o texto. Porque o texto sagrado vai falar sobre si mesmo, tá? Quanto ao que vocês me escreveram, é bom que o homem não toque em mulher. Digo que por causa da imoralidade, cada homem tem a sua esposa e cada mulher tem o seu próprio marido. Que o marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também, de igual modo, a esposa ao seu marido. A esposa não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, de igual modo, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a esposa. Não se privem um do outro, ou um ao outro, a não ser por mútuo consentimento, por algum tempo, para se dedicarem à oração. Depois retomem a vida conjugal, para que Satanás não tente vocês por não terem domínio próprio. Quem já teve uma experiência assim?
E digo isto como concessão e não como mandamento. Gostaria que todos os homens fossem como eu, diz o apóstolo Paulo. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom, um, na verdade, de um modo, outro de outro. Foi o que eu falei ontem, no último vídeo que eu postei, onde, se você tem um chamado ao Evangelho, que você possa, consensualmente com seu esposo, seu namorado, seu noivo, fazer essas concessões, porque cada um no seu chamado, como está aqui, não sei o que digo, mas a palavra do Senhor aqui. Olha, no entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom, um, na verdade, de um modo, outro de outro. Isso não quer dizer que os dois estejam errados, mas é por conta do dom, por causa dele. E ali continua dizendo: aos casados ordeno não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Ao casado. Mas se nunca foi casado, pois então que casem-se. Depois diz assim: mas se ela se separar, que não se case de novo, ou que se reconcilie com o marido. E que o marido não se divorcie da sua esposa. Mas se no final das contas isso tudo aconteceu, aqui diz o que é o ideal de ser. Porém, Deus também não quer que nós fiquemos em pecado. Então case-se. Aos outros digo eu, o apóstolo Paulo, não o Senhor. Se algum irmão estiver casado com uma mulher não crente, e esta concorda em morar com ele, não se divorcie dela. E se uma mulher estiver casada com um homem não crente, e este concordar em viver com ela, que ela não se divorcie do marido, porque o marido não crente, é santificado no convívio da esposa, e a esposa não crente é santificada no convívio do marido crente. Se não fosse assim, os filhos de vocês seriam impuros, porém, agora são santos. Mas se o não crente quiser separar-se, que se separe. Em tais casos, não fica sujeito à servidão nem o irmão, nem a irmã. Deus chamou vocês para viverem em paz, e não em guerra, não em briga, não em violência, não em traição, não em falta de caráter, não em falta de respeito, mas em amor. Pois você, ó mulher, como sabe se salvará o seu marido? Ou você, ó marido, como sabe se salvará a sua mulher? Depois nós vemos aqui no mesmo capítulo 7, uma vida conforme o chamado de Deus. No mais, lá no versículo 17, continua: no mais que cada um ande segundo o que o Senhor lhe concedeu, conforme Deus o chamou. É isto que ordeno em todas as igrejas. Foi alguém chamado estando circunciso? Não desfaça a circuncisão. Foi alguém chamado estando incircunciso? Não se faça circuncidar. A circuncisão em si não é nada, a incircuncisão também não é nada. Mas o que vale é guardar os mandamentos de Deus. Cada um permaneça na vocação em que foi chamado. Você foi chamado sendo escravo? Não se preocupe com isso, mas se você ainda pode tornar-se livre, aproveite a oportunidade. Pois quem foi chamado no Senhor sendo escravo é liberto, que pertence ao Senhor. Do mesmo modo, quem foi chamado sendo livre é escravo de Cristo. Vocês foram comprados por preço. Não se tornem escravos de homens. Irmãos, cada um permaneça diante de Deus na condição em que foi chamado. Sobre as pessoas solteiras. Versículos 25. Com respeito às virgens, não tenho mandamento do Senhor, mas dou minha opinião como alguém que recebeu do Senhor misericórdia de ser fiel. Por causa da angustiosa situação presente, penso ser bom para o homem pertencer assim como está. Se você tem esposa, não procure separar-se. Se está solteiro, não procure esposa. Mas se você casar, não estará em pecado. E também, se ela casar,
não estará pecando. Ainda assim, tais pessoas sofrerão angústia na carne, e eu gostaria de poupar vocês disso. Mas isto digo, irmãos, o tempo se abrevia, por isso, de agora em diante, não só os casados sejam como se não fossem casados, mas também os que choram como se não chorassem, os que se alegram como não se alegrassem, os que compram como se nada possuíssem, e os que se utilizam deste mundo como se não fizessem uso dele, porque a aparência deste mundo passa. O que eu realmente quero é que vocês fiquem livres de preocupações. Quem não é casado cuida das coisas do Senhor, de como agradar o Senhor. Mas o que se casou cuida das coisas do mundo, como agradar a esposa, como agradar o marido, e assim está dividido. Também a mulher, tanto a viúva como a virgem, cuida das coisas do Senhor, para ser santa, assim no corpo como no espírito, mas a mulher casada se preocupa com as coisas do mundo, em como agradar o seu marido. Também digo isso para o próprio bem de vocês, não para impor limitações, mas tendo em vista o que é decente, e para que vocês possam se consagrar ao Senhor sem distração alguma. Mas se alguém julga que trata de modo impróprio a sua situação, se ela tiver passado da flor da idade e se as circunstâncias o exigem, faça o que quiser, não peca, que se case. Contudo, aquele que está firme em seu coração e não se sente obrigado, mas tem domínio próprio sobre a sua própria vontade e resolveu em seu coração se conservar virgem e a jovem, fará bem. Por isso, quem casa com sua esposa faz bem, quem não casa faz melhor. A mulher está ligada ao seu marido enquanto ele viver, mas se o marido morrer, ela fica livre para casar com quem quiser, mas somente no Senhor. Porém, ela será mais feliz se permanecer viúva, segundo a minha opinião. E penso que também eu tenho o Espírito de Deus, disse Paulo. Senhor, que esta palavra nutra o nosso coração. Responda os nossos questionamentos. Tire de nós todas as dúvidas. Tire de nós todo o sofrimento da alma e do coração. Agora, resumidamente, se for para ficar solteiro, em pecado, então é melhor se casar. É melhor encontrar alguém no qual você sinta a vontade de permanecer ali. Porque casar e depois trair não vai resolver. Aí tem que ver se o problema está na pessoa ou no que ela traz consigo e ajustar diante do Senhor. Buscar ajuda espiritual, física, terapêutica, o que for necessário. Mas aqui na situação eclesiástica, o ideal é que, se você consegue estar em santidade na presença de Deus, mesmo já tendo sido casado, mesmo já tendo sido viúva ou viúvo, né? Mesmo em qualquer situação, o ideal é que, se você não tem controle sobre o seu próprio corpo, então é melhor casar-se e manter-se fiel e focar nas coisas que realmente importam. Que a paz do Senhor Jesus esteja sobre todas as vidas, agora e para sempre. Que o Senhor restaure todos os relacionamentos e que o Senhor esteja no centro que nós, na verdade, nós estejamos no centro da vontade do Senhor, agora e para sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.